Alô, você que me ouve, eu sou Clotilde Tavares e este é o podcast Romanceiro Vivo. Nele venho falando ao longo dos episódios sobre essa matéria cujo risco de extinção e esquecimento é iminente, uma vez que rareiam cada vez mais na vida social contemporânea as formas de transmissão dessas antigas baladas ou cantigas. É como outros hábitos que desapareceram. Escrever cartas, reunir-se com a família para almoçar ou jantar, ir ao banco, revelar fotos, usar uma lista telefônica, comprar CDs. E os objetos que ficaram obsoletos, que perderam o uso, a máquina de escrever, os orelhões, os cheques, as máquinas de fax, as fitas cassete e os mapas de papel. E as enciclopédias, sendo a Barça e a Mirador as mais famosas. Especificamente relacionados ao nosso tema aqui, os aparelhos celulares substituíram as vozes das mães. E o embalo das redes pelas velhas tias, enquanto cantavam romances, deu lugar a outros hábitos de adormecimento infantil. Não me cabe aqui julgar o mérito desta ou daquela situação. Como professora e pesquisadora, minha tarefa é o registro, ou, no máximo, o levantamento de hipóteses explicativas. Aqui neste podcast, abordo o tema de forma leve, evitando o jargão científico, para que mais pessoas tenham acesso, porque considero que assim contribuo para que esse aspecto tão gracioso e tão importante da cultura oral dos povos não seja perdido. Estamos hoje no 6º episódio da 2ª temporada. Se você somar com os 8 episódios da primeira, vai ver que foram registrados aqui já 14 romances, um por episódio, além de informações sobre a época medieval, a respeito da qual, infelizmente, ainda passa tanto desconhecimento. Quando gravo esses episódios, minha alma se enche de felicidade e espero que você também sinta esse mesmo prazer ao escutar. Hoje, quero apresentar o romance da Bela Mal Casada. Mas antes, vamos falar um pouco sobre os comportamentos dos casais no medievo, sempre lembrando que a Idade Média não pode ser chamada de Idade das Trevas, como já explicamos no episódio 7 da primeira temporada. Além disso, já sabemos que não se deve julgar as épocas passadas pelos nossos valores atuais, pois isso nos leva a cometer um erro metodológico denominado anacronismo. Pois é. Mas que romance é esse? A Bela Mal Casada. É um dos mais difundidos na tradição ibérica e está documentado em vários cancioneiros e em tradições de diferentes regiões. Existem versões catalãs, portuguesas, castelhanas, sefarditas. Ele aparece em vários cancioneiros do século XVI. No século XVII, o poeta Lope de Vega escreveu uma comédia com esse título. É, então, um romance muito famoso e muito reproduzido. O enredo trata de um homem que corteja uma bela mulher casada e não entende porque ela fica ao lado do marido, que a maltrata e fala mal dela às outras mulheres com as quais atrai. O cavaleiro pede a ela que, se for escolher um amante, que seja ele. A mulher confirma o sofrimento e revela que está disposta a ir com o cavaleiro. Fala também sobre o que fará para tornar-lhe a vida boa e confortável. O marido chega furioso, com sede de vingança, e ela assume para si toda a culpa. Culpa que ainda não tem, pois nem chegou a beijar o pretendente, apesar de ter sido beijada por ele. Assume, porém, as punições que hão de vir. Diz que as merece.
aceita com resignação a morte e dá instruções para o epitáfio que deverá ser colocado em seu túmulo. Eu não quero que o meu sensível ouvinte desses tempos civilizados do século XXI se escandalize com esse enredo de pelo menos 500 anos de idade que vai ouvir aqui. E quero levantar alguns tópicos. Penso que você está achando essa história bárbara demais para os seus ouvidos contemporâneos. Isso é coisa da Idade Média, você deve estar pensando. Mas não sei se você sabe, meu informadíssimo ouvinte, que neste tempo em que estamos vivendo agora, a cada 6 horas uma mulher é assassinada no nosso país, pela simples condição de ser mulher. Foram, em 2023, 1.463 mulheres mortas, assassinadas, geralmente pelo marido ou companheiro. O conceito de feminicídio e também sua tipificação como crime é coisa nova no Brasil e data das últimas décadas. Apesar das leis, o assassinato de mulheres ainda alcança entre nós números absurdos. E até pouco tempo atrás existia a inconcebível tese de legítima defesa da honra, onde os tribunais absolviam o marido que houvesse assassinado a esposa por traição, sob a tese de legítima defesa da honra. Em 1975, o empresário Doca Street assassinou a tiros no rosto a Ângela Diniz, com quem tinha uma relação amorosa. Julgado, foi condenado a 2 anos, com direito a sursis e imediatamente posto em liberdade. A decisão do tribunal, baseada na tal defesa da honra e na tese de que havia matado por amor, gerou revolta na população e o movimento feminista realizou grandes protestos sob o lema "Quem ama não mata". Feito o novo julgamento, o assassino foi condenado a 15 anos de prisão, inaugurando uma jurisprudência menos tendenciosa a favor dos maridos assassinos. Há um podcast interessante sobre esse fato, intitulado Praia dos Ossos, cujo link está nas notas deste episódio. Voltemos ao nosso romance. Uma coisa que nos surpreende neste romance é a atitude conformada e fatalista da tal mulher casada, que parece aceitar a culpa tão naturalmente, pedindo inclusive ao marido que nada faça contra o cavaleiro que quase a seduziu. Para entender melhor o comportamento resignado diante do destino dessa nossa heroína, precisamos sempre estar lembrados de que nesses tempos a igreja pregava a sujeição da mulher. Segundo Crisóstomo, santo e doutor da igreja, que viveu no século V, a mulher era, abre aspas, um mal necessário, uma tentação natural, uma calamidade indesejável, um perigo doméstico, o próprio mal que se apresenta disfarçado. Fecha as aspas. Ela continuava sendo a reencarnação de Eva, que havia perdido o paraíso para a humanidade, sendo o instrumento favorito pelo qual Satanás levava o homem para o inferno. A lei civil era ainda mais hostil à mulher do que a lei canônica. Era permitido que o marido castigasse a esposa como o desejasse, por alguma falta a ela atribuída. No século XIII, houve uma pequena modificação nos códigos. O marido continuava podendo castigar a esposa, porém com certa moderação, embora não se definisse qual era o grau dessa moderação. O medievalista Georges Duby, no seu livro O Cavaleiro, a Mulher e o Padre, menciona um manual composto pelo bispo Bouchard, de Vórmia,
que pretendia auxiliar os julgamentos morais, elencando os crimes das mulheres e as punições respectivas. É curioso que, quando as relações eram colocadas em julgamento, os juízes sempre partiam do princípio de que a mulher era naturalmente maliciosa. E, quando elas reclamavam do marido, era perguntado a ele se a reclamação procedia, levando-se então em conta somente a palavra dele. Nesse contexto, estabelece-se a norma de que a mulher deve ser vigiada o tempo todo, pois é preciso garantir a monogamia, a única forma de controlar se a prole deriva mesmo do marido, garantindo a transmissão da linhagem, dos bens e do nome. Já a sexualidade masculina no exterior da casa não coloca em risco a pureza da descendência. Neste romance da Bela Mal-Casada, não há humor, nem romantismo. Seu desenlace trágico não tem redenção. Como no romance do Condeolinos, que vimos no episódio passado e em tantos outros que aqui apresentei. O tema, pelo menos no século XVI, não é tratado com comicidade, como faz depois Lope de Vega em sua comédia, do mesmo nome e em mais 3, com título diferente, mas isso já foi no século XVII. Segundo o pesquisador Menéndez Pidal, o tema é muitas vezes tratado de forma cômica no teatro. A mulher responde de forma despudorada e atrevida às perguntas do juiz, fazendo rir aos ouvintes. Mas o final continua sendo trágico, pois uma vez descoberta, ela solicita a morte, que julga merecida. O ponto principal de qualquer das versões é que a mulher reconhece a sua culpa e aceita a morte com resignação. Vamos mais a alguns detalhes do nosso romance de hoje. Notem que estamos em um ambiente mais urbano e que os personagens não são reis ou infantas, mas uma mulher comum, seu marido e um cavaleiro que conversa com ela. Mas conversa onde? Em que lugar esta mulher tão vigiada conversa com esse sedutor? Não estamos mais em uma aldeia camponesa, a partir da qual se vislumbra o castelo senhorial no alto de uma elevação. Estamos em um lugar onde o marido sai para beber, conversar e encontrar outras mulheres. E a mulher decente e honesta fica em casa, saindo somente para a igreja, para a missa ou para o mercado. E isso quando não tem a seu serviço uma criada que faz esse trabalho. Isso valia apenas para as classes mais favorecidas, porque entre os pobres, onde não havia título a transmitir ou linhagens a garantir, as coisas corriam mais soltas. Mas voltemos às cidades, que então estavam se formando. Pelas ruas transitavam artesãos, lojistas, burgueses desocupados, mendigos, religiosos, criados que desempenhavam tarefas. Havia tráfego de animais e carroças. As crianças brincavam em bandos na rua, em correrias e gritos. Vez por outra, tudo se aquietava à passagem do padre, acompanhado dos seus ajudantes, que ia dar a extremunção a alguém. Depois, começava de novo o movimento. Mas haviam espaços na maioria das residências que estavam entre a rua e a casa, entre o privado e o público. A janela, o balcão, as soleiras. A dama ficava na parte de dentro, o cavaleiro na parte de fora, e aí se travava o diálogo. Segundo Duby, a janela é, de fato, um grande divertimento e a grande tentação, maravilhosamente aberta para a rua. Ali se espia, ali se olha, ali se conversa de um vão a outro. Ali as pessoas se fazem ver, embora semi-abrigadas dos indiscretos pelo anteparo eventual de uma veneziana. Há um relato do começo do século XV de um diálogo encantador entre uma mãe e sua filha donzela. Minha filha, onde está teu chale?
Minha mãe, ele se desprendeu do meu pescoço ontem à noite quando eu estava no balcão. Não sei como caiu. Aquele rapaz o apanhou. E há quanto tempo dura essa manobra? Minha mãe, há quase um ano. É delicioso. Quando eu era adolescente, num tempo de um mundo que não existe mais, a janela ainda tinha essa função. Hoje, substituída pelos matches no Tinder. Quem não tem seu perfil no Tinder para paquerar nas horas vagas? Bem, já conversamos muito e está na hora de irmos ao romance. O de sempre. Redondilha maior, rimas toantes, mas de uma delicadeza poética, principalmente no final, quando a Bela descreve como gostaria de ser sepultada uma vez que a morte é inevitável. Vamos ao canto? Era bela e mal casada, das mais lindas que eu já vi. Te vejo triste e calada, a verdade diz a mim. Se vais trocar de amores, peço que eu troques por mim. Que a teu marido, senhora, com outras mulheres vi, abraçando e beijando e falando mal de ti. Então a Bela falou e me disse assim: me carrega, cavaleiro, leva-me logo daqui. Pelas terras que tu fores, eu saberei te servir. Forrarei a nossa cama em que havemos de dormir. Guisarei a tua ceia, meu cavaleiro gentil, de galinhas e capões e outras coisas mais de 1000. Que a este meu marido já não posso mais fingir, pois me dá vida sofrida, como vós podeis ouvir. Eles em conversa estando, o marido chega ali. Que fazeis, má traidora, com a morte vou te punir. E por que, Senhor, por que eu nunca mereci? Nunca beijei a um homem, só este beijou a mim. As penas que ele merece, meu Senhor, dai-las a mim. Com as rédeas do teu cavalo, Senhor, açoites a mim. Com cordões de ouro e seda, podeis enforcar a mim. E no pomar de laranjas, viva enterres a mim. Em sepultura de ouro e lavrada de marfim, ponha-se escrita uma frase, meu Senhor, que diga assim: aqui jaz a flor das flores, de amores morreu aqui. Quem quer que morra de amores, mande-se enterrar aqui. Que assim eu fui desditada, que por amor me perde. Neste episódio, eu mesma pesquisei, roteirizei, apresentei e cantei. Caio Padilha, que esteve me acompanhando na primeira temporada inteira, me acompanhou na Rabeca. Paulo de Oliveira gravou, editou, masterizou e fez essas coisas difíceis que se fazem numa ilha de edição. E no próximo, para contrabalançar o sofrimento da Bela mal casada,
vou mostrar um romance também sobre uma mulher bela, mas empoderada e gloriosa. Até a próxima semana, então!